Este é o dia que o Senhor nos fez. Exultemos e nos alegremos nele. A festa da Páscoa é o dia da alegria que o Senhor vem nos trazer e da alegria que sempre dura. Cristo ressuscitou. Este é o grande motivo. Quando todos pensavam que ele tinha sido derrotado, que tinha sido destruído, quando todos estavam, os seus inimigos, como que satisfeitos, achando que tinham calado a sua voz, ele ressuscita. O povo de Jerusalém, recolhido no sábado santo para comemorar a sua Páscoa, que era um grande dia para eles, de repente, na madrugada do domingo, como que uma explosão que faz os soldados fugirem, a pedra do sepulcro é removida e ele ressuscita glorioso e triunfante. Não foi uma ressurreição como a ressurreição, por exemplo, de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, que ele próprio tinha feito. Foi uma reanimação, como no Antigo Testamento Eliseu fez uma ressurreição, também Elias, o profeta. Não foi uma reanimação, foi uma ressurreição transformadora. Jesus Cristo, o seu corpo agora é um corpo glorioso, claro, brilhante, que está já com o Pai, como com toda a sua glória. Ele não foi reanimado, no sentido de que esteve um corpo como o anterior. Ele é um corpo agora glorioso. E a ressurreição de Cristo, ela tem um tríplice significado para nós. É a festa mais importante do ano, exatamente porque toda a história da humanidade, ela se centraliza antes da ressurreição e depois da ressurreição. E toda a nossa vida cristã, ela é fruto desse mistério que nós chamamos de mistério pascal. E por quê? Como eu disse, por 3 motivos importantes que gostaria de refletir com vocês hoje. É importante que todo católico, todo cristão conheça bem o verdadeiro sentido da ressurreição, porque a nossa vida cristã depende exatamente disso. E a nossa prática cristã tem o seu fundamento nesse grande mistério. Primeiro, a ressurreição é um fato histórico, comprovado historicamente, e é base da nossa fé. Segundo, porque a ressurreição de Cristo é penhor e prenúncio da nossa própria ressurreição no fim do mundo. E terceiro, porque a ressurreição de Cristo, ela espiritualmente, ela se realiza em nós em cada momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos a conversão, para termos uma vida mais unida a Ele, como nos disse hoje São Paulo na sua epístola aos Coríntios. Primeiro, Jesus, a ressurreição dele é a base de todas as verdades da fé. São Paulo chega a dizer: se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Lembro-me da Revolução Francesa, que foi uma revolução totalmente anticatólica, em que quer negar a primazia de Jesus Cristo. Aliás, ela está em continuidade com a Revolução Protestante, que Martinho Lutero queria um Cristo sem igreja. Cristo sim, igreja não, porque para Lutero a igreja era a igreja de Cristo, era uma igreja espiritual que estava no coração daqueles que creem, de modo assim muito abstrato, dependendo de cada um. Não tinha uma estrutura, não tinha uma visibilidade, né? Então, para Lutero, Cristo sim, igreja não. Queria um cristianismo sem igreja, no sentido formal, como Cristo tinha fundado, sobre 12 apóstolos, tendo Pedro como cabeça. E com toda a estrutura moral, espiritual, dogmática, doutrinária, sacramental da igreja. Então, Cristo sim, igreja não. Na Revolução Francesa, que foi uma revolução que tem o nome de francesa, mas na realidade é uma revolução contra a igreja, fomentada pelo liberalismo, e o liberalismo é uma doutrina
totalmente falsa e contrária à própria igreja, porque no liberalismo parte do princípio de que o homem tem liberdade de fazer o que quiser. Quer dizer, há uma ideia errada de liberdade. Então a verdade passa a ser aquilo que cada um pensa que é e faz aquilo que quer. Então, mau uso da liberdade, ou seja, a liberdade, o que é a liberdade? Aquela capacidade que nós temos de escolher entre uma coisa e outra, aquela que é melhor para nós chegarmos ao fim, e ao nosso fim último, que é Deus. Isso é liberdade. Então não existe liberdade de errar, não existe liberdade de escolher, de fazer o mal. Quando se faz o mal, quando se peca, quando se ofende ao outro, quando se ofende a Deus, ninguém é livre para fazer isso. Isto é um abuso da liberdade. Então, não sou livre para matar alguém. Por quê? Porque isso é um abuso da liberdade. Se eu fizer, e assim qualquer pecado, não tenho liberdade para errar. Então, o mau sentido da liberdade foi aquilo que a Revolução prega. Então, por causa disso, há uma perseguição à pessoa de Jesus Cristo. Então, o que diz a Revolução Francesa? Deus sim, Cristo não. Então Deus é uma coisa vaga e Cristo não. Tira Cristo da história, ou melhor, tira Cristo da primazia da história, da primazia da nossa vida. Então Lutero, Cristo sim, igreja não. Revolução Francesa, Cristo não, Deus sim. E a Revolução Comunista, que é consequência, Deus não. E hoje estamos numa era pós-moderna, em que se coloca a natureza como uma deusa ou coisas mais vagas, como se fosse um deus, ou o próprio homem como Deus, como consequência. Mas na Revolução Francesa fizeram um culto para substituir o culto católico, fizeram o culto a Deus, a razão. Então a razão é que é Deus, a deusa é a razão. Então, como símbolo dessa deusa razão, colocavam geralmente uma mulher no altar, e o povo era obrigado, muitas vezes, a ir à igreja para adorar a Deus a razão. Obrigado. Ficavam nas portas, vigiando para o povo não fugir. Imagina, a França católica teve que suportar isso. E muitos morreram, evidentemente, em nome da liberdade, muitos morreram, foram assassinados, muitos martirizados, porque eram contra a Revolução, ou não, simplesmente não seguiam o que eles queriam. E foi feito um culto próprio, com uma estrutura, com um ritual, a Deus a razão. Só que não deu certo, evidentemente, não foi à frente. Então os conselheiros disseram àquele que fez o culto estruturalmente, e se você quiser que dê certo esse culto a Deus a razão, você tem que se deixar morrer, deixa te matarem, e ao terceiro dia ressuscita. Aí você vai ver que vai dar certo. Ou seja, era uma maneira de mostrar que as verdades da fé, católica, elas se fundamentam na ressurreição de Cristo. Por isso São Paulo disse, se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Então ele ressuscitando prova de modo insofismável de que ele é Deus, que tem todo o poder no céu e na terra, e que ele é o único nome que foi dado para nós, pelo qual nós podemos ser salvos. Por isso São Paulo, extasiado com essa verdade, vai dizer que todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. E Pedro vai ser aquela testemunha da redenção, juntamente com os outros apóstolos, e depois dos discípulos do Senhor, no primeiro discurso dele, no primeiro sermão no dia de Pentecostes, ele fala exatamente isso. Vocês mataram, vocês crucificaram, preferiram um ladrão, Barrabás, mas ele ressuscitou. E nós somos testemunhas dessa ressurreição, comemos com ele, estivemos com ele, e agora damos testemunho de que nenhum outro nome foi dado embaixo do céu que possa trazer a salvação, senão o nome de Jesus, o Nazareno, ressuscitado. Daí a ressurreição, Jesus apareceu várias vezes aos apóstolos, Pedro, aos apóstolos juntos, com Tomé, sem Tomé, como a gente vai ver no próximo domingo. Depois apareceu a Madalena, algumas mulheres, apareceu aos discípulos de Emaús, como vamos ver amanhã. E foi aparecer, São Paulo disse que apareceu a mais de 500 pessoas. Quando ele escreveu, muitas delas ainda estavam vivas, mostrando de modo insofismável que ele tinha ressuscitado. E para testemunhar a ressurreição, foi que os apóstolos foram levados pelo mundo, foram
mandados pelo mundo inteiro. Vocês serão minhas testemunhas aqui na Judéia, na Samaria e em todos os confins da terra. Testemunhas de quê? Da ressurreição de Jesus. Nós somos essas testemunhas que ouvimos dos apóstolos, e os apóstolos, evidentemente, pregaram, a igreja nos trouxe até hoje esta verdade histórica que comprova a veracidade do Evangelho, a veracidade de todas as verdades, de toda a doutrina que a igreja nos traz até hoje, exatamente porque Cristo ressuscitou. Então é a base de toda a nossa fé. E não foi uma ressurreição, como dizem alguns modernistas, uma ressurreição assim, na cabeça dos apóstolos. Eles sentiam emocionalmente que Cristo tinha ressuscitado. Não, foi algo real, claro. Tanto que eles todos deram a vida para defender essa ressurreição. E é interessante que só um milagre, como disse Santo Agostinho, poderia fazer com que todo mundo acreditasse, pobres apóstolos, pessoas simples, frágeis, sem um pouquíssimo conhecimento do ponto de vista humano, conseguirem levar essa verdade da ressurreição. Só isso já seria suficiente para nós acreditarmos, porque só uma ação direta do Espírito Santo, uma ação sobrenatural, poderia fazer com que eles levassem essa verdade e convencessem e dessem testemunho da fé até com a própria vida. Então esse é o primeiro ponto importante. Nós somos filhos dessa ressurreição de Cristo. Nós viemos daí, da ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo é também penhor da nossa ressurreição. Aí nós vamos voltar lá no livro do Gênesis e vamos ver Deus fazendo o mundo em 6 dias. E no último dia, Deus descansando. Na verdade, nós sabemos, Santo Agostinho nos mostra, que esses 6 dias, evidentemente, não significam 6 dias de 24 horas, mas são 6 espaços, ou 6 estágios no tempo. Como para Deus não existe tempo, porque Deus é eterno, para Deus existe um presente eterno, para nós não importa se Deus fez o mundo em 6 dias, ou em 6 anos, ou em 6 milhões de anos, isso é com a ciência, que não é fácil provar. O importante é reconhecer que houve um princípio criador, e esse princípio criador que fez do não existir ao existir, se chama Deus. O importante é saber que Deus criou todas as coisas, e criou todas as coisas do nada, porque se nada existia, ele não tinha com que criar, a não ser com o seu próprio poder. A igreja, o livro do Gênesis usa o termo com o poder da sua palavra, ou seja, com a sua própria vontade, Deus criou todas as coisas e entregou isso aos homens. No 7º dia, Deus descansa. Então nós temos aí a história da humanidade até Cristo simbolizada nesse tempo de 6 dias ou nesse tempo do descanso de Deus. É claro que Deus não descansa, porque Ele não se cansa, é claro. Mas é para mostrar, criou tudo e entregou aos homens. Cuida da terra, domina a terra, cresce, ser fecundo, espalha a humanidade sobre a terra. Mas Deus quer que o homem fique com Ele livremente. Então coloca o homem uma prova, para que o homem possa ter a capacidade de escolher. Porque a liberdade é exatamente isso, né? É essa capacidade que eu tenho de escolher. Embora eu não possa escolher o mal. E o homem escolheu o mal. Escolheu o mal. Se nós pudéssemos dar um nome àquele fruto proibido, que não era maçã, como alguns dizem, coitada da maçã, tão gostosa, culpando da maçã, na verdade esse fruto era um fruto simbólico. Representa a liberdade do homem. Quando o homem peca, na verdade ele diz para Deus: eu não quero servir a ti, eu quero servir a mim próprio, eu quero fazer a minha vontade. Todas essas leis que tu fizestes são leis que para mim servem ou não servem, mas eu é que quero fazer. Então eu quero ter a liberdade de fazer todas as coisas.
É claro que Adão e Eva sabiam que comendo aquele fruto, eles iriam digerir o fruto. Mas o demônio coloca neles, e aí já mostra-se um pouco de gnose, né? Coloca neles esse engano. Esse fruto é mágico. Se eu comer, vou me tornar Deus. Essa foi a grande tentação. Se comeres do fruto, sereis deuses. Na raiz de todo pecado humano está exatamente essa tentação do demônio. Eu sou Deus, ou eu sou como Deus, posso fazer o que eu quiser, sou independente de Deus. Então entra o pecado na humanidade, e os homens vão espalhando esse pecado, evidentemente, crescendo, e vem todas as consequências do pecado de Adão e dos pecados dos homens, toda essa maldade que nós vemos do mundo, tudo isto é fruto do pecado, dessa revolta do homem contra Deus. E é claro que o demônio se aproveita disso, ele tentou e agora ele vai adquirindo domínio sobre as coisas, porque o homem, nessa revolta contra Deus, vai se afastando de Deus e vai dando esse domínio sobre as coisas. Exatamente porque o homem se revolta contra Deus. Só que Deus quer salvar a humanidade. Deus, na sua misericórdia, Ele quer nos salvar, porque Ele nos ama. Ele não quer dar essa obra, não quer que essa obra fique perdida, porque por amor que Ele criou. Então, por amor, Ele quer resgatar. E aí Ele manda o seu Filho para resgatar a humanidade e para vencer o pecado, vencer a morte, vencer o demônio. E essa vitória de Jesus, Deus quis que fosse Jesus assumindo tudo isso sobre si. Então ele assume o pecado, embora não tivesse pecado. Ele assume as investidas do demônio e assume, embora o demônio não tivesse nenhum domínio sobre ele, ele que vai esmagar o demônio. E ele assume sobre si a morte e vence. E vence. O demônio, primeiro, a gente vê claro isso, ele entra em Judas para trair Jesus. E Jesus diz, agora é a hora das trevas, do príncipe deste mundo, que é o demônio. Então, ele, para salvar a humanidade, ele recebe em si próprio, no seu corpo e na sua alma, não o pecado, evidentemente, mas ele recebe as consequências disso tudo. Então ele é maltratado, ele é pisoteado, ele é cuspido, ele é coroado de espinhos, é traído, sofre moralmente, sofre psicologicamente, sofre fisicamente, se torna um trapo humano, porque ele recebe toda essa maldade sobre si e se entrega em sacrifício como cordeiro para salvar os homens. E vence a morte ressuscitando. Então, com a morte de Cristo, nós começamos uma nova era, um novo tempo na humanidade. Então, se até Cristo nós tínhamos os 7 dias de história, os 6 dias de criação do mundo, mais o 7º do descanso de Deus, que já expliquei o que significa, agora nós começamos uma nova era, uma nova criação, o 8º dia. Então nós estamos vivendo hoje no 8º dia, que começa com a ressurreição de Cristo e vai até o fim do mundo. Então nós somos filhos desse 8º dia, estamos nesse tempo, que é a era cristã, que é a nova era, que é a era de Cristo. E Cristo assim vai como o primeiro desse dia, por isso nós honramos sempre, guardamos o domingo, que é esse dia que começa essa nova era, esse novo tempo, né? Que Jesus ressuscita aí, e aí que tem o primeiro fruto dessa aliança que foi feita na Sexta-feira Santa, né? Então estamos nesse tempo do 8º dia. E começa em Cristo, então Cristo como primeiro ressuscitou e foi ao céu, está lá sentado à direita do Pai, depois leva a sua mãe e depois vai nos levar. Por isso São Paulo fala, ressuscitou dos mortos, primícia
dos que dormem, ou seja, o primeiro que ressuscita é glorioso, porque todos nós vamos ressuscitar no último dia. No último dia. Então, quando ele voltar, então todos vão ressuscitar para a glória. Aí sim se completará o ciclo da história. Ou seja, nós estamos agora nesse tempo nos preparando. Primeiro nós vamos ser chamados na hora da morte, e a porta que vai se abrir para outra vida. Nossa alma comparece diante de Deus. Nosso corpo fica aqui, em algum lugar, sepultado, comido aí pelos animais ferozes, quem foi comido de peixes, quem morreu queimado, não importa. Deus é capaz de pegar da cinza e fazer o homem, claro, porque ele é o Criador. O fato é que a alma vai voltar e vai se unir de novo ao seu corpo, ao que ficar dele. Aí é a ressurreição. Então nós esperamos isso. Então tem o juízo particular na hora da morte e o juízo final no fim do mundo, só que antes tem essa ressurreição. E os que são de Cristo ressuscitarão gloriosos como Cristo ressuscitou naquele dia. Por isso, a ressurreição de Cristo é penhor da nossa ressurreição. Ele foi o primeiro e depois nós vamos com ele. Esse é a segunda consequência da ressurreição de nosso Senhor. Isso alimenta muito a nossa esperança. Nos mostra que o mal não tem a última palavra. Que todas essas injustiças que nós vemos no mundo, todo esse sofrimento, um dia isso vai passar. Nos mostra também que vale a pena seguir a Cristo, porque nós somos, pelo batismo, membros de seu corpo. E assim como a cabeça que é Ele ressuscitou, está na glória do Pai, nós, como membros de seu corpo, estaremos unidos a Ele e estaremos por toda a eternidade. Mas há uma terceira consequência da ressurreição. Qual é? Aí pegamos São Paulo, que nos disse agora na epístola: purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, visto que sois ázimos. Depois lá na frente, celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. A tradução colocada aqui da pureza e da verdade, da sinceridade e da verdade. Por quê? Porque os judeus, na Páscoa, quando iam celebrar a Páscoa, eles pegavam todo o fermento que tinha na casa, faziam pão praticamente todos os dias. E tinha fermento todos os dias para colocar na massa. Era um fermento caseiro, né? E punha lá. Só que para celebrar a Páscoa, eles pegavam o fermento e jogavam fora, porque a Páscoa só podia ser celebrada com pães ázimos, sem fermento. Então o que acontecia? Antes da Páscoa, fazia uma limpeza na casa, jogava fora todos os fermentos, o que restava no fermento, porque o fermento era símbolo da corrupção. E como o símbolo da corrupção, tornou-se símbolo, São Paulo diz isso, do pecado, que nos corrompe. Então, quando São Paulo diz, joguem fora o fermento velho, porque vocês são ázimos, significa, tira fora aquilo que está te atrapalhando, joga fora os vícios, joga fora o pecado, joga fora toda a corrupção que você tem interiormente, porque você agora, pelo fato de ser cristão, de ser batizado, de ser membro do corpo de Cristo, você é ázimo. Você não pode ter essa corrupção. Então, a ressurreição de Cristo para nós é uma ressurreição também interior. Eu ressuscito com Cristo para uma nova vida. São Paulo compara isso ao próprio batismo, que em muitos lugares fazia por imersão. Então a pessoa era imergida lá e depois saía, né? Então ele faz essa comparação. Você desceu na água, é um homem velho. Você, quando saiu, é um homem novo. Ou seja, você agora é uma nova criatura. O homem velho ficou lá no túmulo com Cristo. Agora você é uma nova criatura. Como que diz? Agora você é ázimo. Então aquela corrupção passou. Só que nós lutamos muito, porque nós fomos batizados e a corrupção parece que continua. Por isso a ressurreição de Cristo para nós deve nos levar a uma ressurreição quase que diária. Porque a nossa luta é diária.
contra essa corrupção interior que há em cada um de nós, fruto também do pecado original. E nós não podemos nunca fazer as pazes com ela. Isso é que é o problema. Porque nós, muitas vezes, fazemos as pazes com nossos defeitos, com os nossos pecados. A luta deve ser constante. Nunca fazer as pazes. Se caiu por fraqueza, levante-se. Se caiu por malícia, é mais difícil se levantar, porque não vai querer se levantar. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Por isso São Paulo diz, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Porque em todo pecado há uma falta de sinceridade nossa. Porque nós criamos uma fantasia, então não somos sinceros. Acho que aquilo é bom e crio uma fantasia de fazer uma coisa que eu acho que é bom, mas depois eu vejo que não é, né? Porque o pecado vai em cima de uma fantasia que nós criamos. Então temos que sair dessa fantasia, por isso diz sinceridade e verdade. Sermos realistas conosco mesmos. Esse é o grande desafio que todos nós temos, de nós tirarmos as nossas máscaras, não agora aqui na igreja, não pode tirar a máscara, essa máscara põe no rosto, escondendo exatamente aquilo que nós somos, nós escondendo de nós mesmos. Porque muitas vezes a pessoa, quando comete um pecado, a pessoa é perdoada no confessionário, é perdoada por Deus, muitas vezes é perdoada pela sociedade ou pela pessoa que foi ofendida, mas a pessoa não se perdoa, porque a pessoa colocou uma máscara no seu próprio rosto, escondendo-se de si mesma. Aí se quebra, quando essa máscara quebra, a pessoa sente um choque, né? Mas é essa sinceridade e verdade que São Paulo quer que nós tenhamos. E aproveitemos até das nossas próprias faltas para crescermos, para podermos continuar caminhando. Então a ressurreição de Cristo vai fazer essa transformação interior, porque eu vou ressuscitar. Ressuscito quando eu sou batizado? Já ressuscitei. Ressuscito quando eu vou ao confessionário e me confesso? Ressuscitei. Ressuscito quando eu peço perdão a uma pessoa a quem eu ofendi? Ressuscitei. Senão eu vou ficar sempre nessa morte contínua, sempre carregando dentro de mim esse fermento velho da corrupção, que vai fazer mal para mim e depois, consequentemente, também para os outros. Então esse é o terceiro sentido da ressurreição de Cristo. Então vejamos, primeiro, repetindo, é a base da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Segundo, é penhor da nossa ressurreição no último dia, uma vez que estamos agora no 8º dia da criação, podemos dizer assim. E terceiro, é sinal e vida para a nossa própria ressurreição diária, combatendo em nós tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é corrupto. Então, a ressurreição de Cristo tem todo esse sentido para nós, católicos, e somos testemunhas exatamente desta grande verdade, dessa grande realidade que ocorre em cada um de nós. E pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria e a nossa mãe, testemunha da ressurreição também, diante dos apóstolos, que ela nos socorra, interceda por nós, né? Ela é a segunda que está lá, né? Para que possamos nos preparar para um dia estarmos todos juntos com Jesus e com Maria no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.